Se vocês católicos estiverem errados, que você morra de um câncer mortal, diácono. Mas se vocês estiverem certos, que morra eu. Essa foi a proposta de um protestante. Acreditem se quiser. E nós vamos refletir sobre isso no vídeo de hoje. E mostrar o quão preocupante, quão perigosa é tal proposta. Mostrar que ela é errada à luz das Sagradas Escrituras, da patrística e do magistério da Igreja Católica. E também vamos mostrar que os verdadeiros cristãos, os católicos, nunca tiveram medo de morrer pela sua fé, mas nunca utilizaram a mesma para desafiar a Deus. Sobretudo brincar com o nome de Deus, com algo tão sério como propõe esse protestante. Fica comigo depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe você, seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano. É uma alegria acolher você aqui neste canal Evangelize Conosco. Clique agora em curtir. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer do vídeo, deixe aí o seu comentário, ele é muito importante para que nós saibamos a sua opinião. Estamos em campanha e praticamente parada. Infelizmente, o mês de julho está comprometido no aspecto das nossas gravações de segunda a sexta. Não sabemos como fazer, estamos aí no momento onde os nossos vídeos não têm muito alcance, consequentemente as doações baixaram. Faça uma doação e nos ajude a manter esse apostolado. Então, antes que as pessoas falem, o diácono inventa esses vídeos, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o contexto, né, do que aconteceu nessa proposta aqui feita por esse protestante na tela. O contexto é o seguinte: este rapaz, né, que eu não vou identificá-lo aqui, até para manter a privacidade do mesmo e o respeito, ele comenta muitos conteúdos nossos, né, sobretudo em outras redes. E eu propus, olha, vamos talvez uma conversa, um debate, e a gente conversa ao vivo. E ele falou assim, só se você aceitar um desafio. Eu falei, pode mandar o desafio. Olha o desafio, gente. Eu digo que a Igreja Católica não vive a verdade bíblica. Eu afirmo que Pedro nunca foi papa. Eu afirmo que Maria está morta, aguardando a ressurreição do último dia. E também afirmo que a Bíblia Católica é adulterada. Se eu estiver errado no que eu estou falando, que o Senhor seja juiz e me acometa de um câncer mortal. Porém, se eu estiver correto segundo o que creio da Bíblia e você errado, que seja você acometido de um câncer mortal. Deus seja o justo juiz para julgar entre mim e você. Pense bem e acredito que você vai aceitar, pois logo você é entendido e com certeza vai dizer sim. E é óbvio, né? Eu disse, aceito o desafio, pois creio em tudo que eu vivo. Fora essas crenças criadas, purgatório, esse sacramento, Eucaristia, ele continua, né? Então eu disse, está aceito, e em seguida disse, olha, agora envia sua foto e vamos divulgar o debate, né? Ó, agora seja homem, cumpra a sua parte. Aí ele, muito bom mesmo. Aí eu disse, mande a sua foto, o dia e a hora do nosso debate. E aí ele respondeu, não, era só isso que eu queria, kkkk. Tu acha que vou perder meu tempo com um idólatra? Kkkk. Tu é muito bobinho, kkkk. Bom, minha gente, às vezes nós nos arrependemos de dar atenção. Por isso que as pessoas sempre perguntam, por que o senhor não responde todo mundo lá no privado? Justamente por causa de pegadinhas como essa. Nem todo mundo leva a sério a questão da apologética, do debate franco, né? E ali eu já deveria ter estranhado a postura, mas continuei a conversa e ela termina aqui mostrando a incoerência, a covardia e o quanto esse protestante não compreende o quão séria é a proposta que ele fez. Mas eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui no dia de hoje, né? Antes de tudo, minha gente, Deus não é o nosso servo, né? Ele é o nosso Pai. Um Pai amoroso que não age por chantagens, né? Não adianta você fazer uma chantagem com Deus. Ele nunca age por chantagens, né? Ele age por sabedoria, por misericórdia. Ele age com o seu amor. Testar a Deus sempre foi condenado nas Sagradas Escrituras. Eu quero mostrar alguns textos aqui para vocês. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, que diz: não tentarás o Senhor teu Deus, como o tentaste em massa. Mas temos também aquela passagem onde o demônio manda Jesus se lançar
do pináculo, né? Eu quero partilhar também com vocês. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando alguém propõe um desafio de morte como esse, para provar que está com a verdade, ele está fazendo a mesma coisa que o diabo fez aqui, quando tentou fazer com que o próprio Cristo se lançasse do monte, né, na tentativa de transformar a fé em um espetáculo, né, e num cenário maligno, podemos dizer assim. Isso, meus irmãos, é muito grave. Portanto, a proposta desse protestante, ela precisa ser exortada e exposta. E aqui nós não queremos generalizar e dizer que todos os protestantes pensam assim, porque sabemos que isso não é verdade. Mas devemos expor o tipo de abordagem que muitas vezes nós recebemos quando nós estamos defendendo a nossa fé dos ataques que eles fazem. É esse tipo de proposta aqui que nós podemos receber em algum momento. Agora, eu quero mostrar para vocês que tentar a Deus, né, é um pecado muito grande. O Catecismo da Igreja Católica vai nos ensinar no número 2119. Tentar a Deus em palavras ou atos consiste em pôr à prova de maneira abusiva a sua onipotência e a sua fidelidade. Assim também o pecado de tentar Deus é uma falta contra o primeiro mandamento. E é interessante que o mesmo Catecismo, no parágrafo 2111, vai falar sobre superstições, né? Mas o que tem a ver superstições aqui? Superstição é tratar, né, de qualquer forma aí, uma oração ou ato religioso como uma fórmula mágica, né, na tentativa de fazer Deus agir, sendo que já dissemos, Deus não age por chantagem, Deus age por amor e com a sua divina sabedoria, né? Então esse aqui é um equívoco que nós devemos refutar, né? Então foi ali uma atitude supersticiosa, podemos dizer assim. Isso vale aqui para a atitude desse protestante. Não nos esqueçamos que a Bíblia nos alerta em Tiago capítulo 5, versículo 12. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Que o vosso sim seja sim, o vosso não seja não, para não cairdes em tentação. E 1 Coríntios capítulo 13, versículos de 16 a 17, vai nos lembrar. Acaso não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então entenda, usar o próprio corpo ou a própria vida, sua e do próximo, né, como um instrumento de uma aposta espiritual é pecado, né, contra o corpo e contra o próprio Deus. Então notem que, além do ato dele colocar a própria vida dele numa brincadeira seríssima, podemos dizer assim, ele quis colocar também a minha. Mas agora eu quero explicar para vocês, diácono, então o senhor também não errou em responder aceito o desafio? Bom, aqui eu quero entrar na segunda parte da catequese desse vídeo, mas se você chegou até aqui, curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. E já deixa o seu comentário daquilo que você ouviu até aqui. Bom, a questão é que católicos nunca tiveram medo de morrer, né, pela sua fé. Nunca tiveram medo. A história é marcada, a história da igreja, pelo sangue dos mártires, minha gente. Eles entregaram a sua vida por amor a Cristo em muitas ocasiões e testemunho que nós vamos ver e que eu quero partilhar com vocês. Mas antes de mostrar alguns testemunhos para vocês, vamos à palavra de Deus. Quanto a mim, já estou sendo derramado em libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou aquilo que está também em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, que vem vestir como uma luva aqui o que estamos debatendo. O texto vai dizer: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois não amaram a sua vida até a morte. Olha que interessante isso, né? E nós sempre complementamos nossas respostas com o magistério da igreja, com a patrística, com o catecismo, não é mesmo? E o que vai dizer, por exemplo, o parágrafo 2473, na essência, né, desse parágrafo, né?
que o martírio, que o anseio de morrer por Cristo, né, é um supremo testemunho prestado à verdade. Sim, é um testemunho que se presta à verdade que se acredita. E também isso vai designar um testemunho que vai até a morte, se necessário for. Por isso que na sequência desse texto, no parágrafo 2474, nós vamos ter ali o relato de São Policarpo, que aos 86 anos foi torturado, a fim de que ele negasse a fé em Cristo. E sabe o que ele respondeu? Há 86 anos, Cristo age em minha vida e está comigo. E eu o negaria no final da minha vida? O meu rei e redentor? E ele não nega Cristo e morre por essa causa. Por exemplo, também São Lourenço, né, que ao ser ali grelhado, isso mesmo, ele morreu numa chapa gigante quente. E quando ele pede a palavra aos torturadores, eles já festejam, né? Ah, então agora ele vai negar a Jesus Cristo. Fique olhando ele negar a Jesus Cristo. E de repente São Lourenço diz, podem virar do outro lado, pois desse lado já estou assado. A firme decisão de morrer pela causa de Jesus Cristo. E é por isso que eu respondi ali ao desafio, eu creio em Jesus Cristo. Eu tenho plena convicção de tudo aquilo que eu acredito. Fé fundamentada em Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança. É o modo de se ver as realidades que não se pode ver. Parece até um paradoxo essa palavra. Então os cristãos verdadeiros não têm medo de morrer pela sua causa. Eles não têm medo do sofrimento. Eles não têm medo de uma ferida mortal. Se assim for, para honrar e engrandecer o nome de Deus. Então, todo católico autêntico deve estar aí, então, disposto a um martírio, se assim necessário for. Mas eu queria partilhar com vocês, na patrística, mais alguns exemplos. A patrística, ela está, como posso dizer, repleta, né, de exemplos que reforçam isso que a gente está falando aqui. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, que ele foi condenado a ser lançado às feras e ele nos dá um belíssimo testemunho, porque alguns amigos influentes de Santo Inácio até conseguiriam amenizar essa pena, que inicialmente ele estava fadado, né, a morrer, mas eles iam conseguir que ele fosse torturado apenas. E ele não volta atrás, minha gente. O que ele vai dizer? Sou o trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Carta aos Romanos, número 4.5. E também Tertuliano, que nos ensina na sua famosa obra Apologeticum, que o sangue dos mártires é a semente para novos cristãos. Então aqui nós vamos ver que os primeiros cristãos não desafiaram a Deus para provar que estavam certos na sua fé. Eles, na verdade, entregaram a sua vida em silêncio, com fé, né, na verdade, e com amor. Isso é totalmente diferente de lançar um desafio dizendo, olha, se você estiver errado, que você morra de câncer. Isso não é fé, gente. Isso é presunção. Isso é orgulho. Agora ainda sobre o sofrimento, precisamos falar sobre isso, né? Deus não nos promete, né, a ausência de sofrimento. Ele apenas nos promete que nenhum sofrimento é em vão, se este, na verdade, estiver unido à causa de Cristo, à sua dor. É isso que nós vamos ver em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos por vós e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. São João Paulo II, através de uma carta apostólica, Salvifici Doloris, ele vai dizer o seguinte: o sofrimento humano alcançou o seu ponto culminante na paixão de Cristo. Ele deu ao sofrimento um novo sentido, o sofrimento redentor. Então, além de falar sobre o verdadeiro anseio de um católico autêntico, se necessário for morrer, ser martirizado, morrer pela causa de Cristo, é dizer que ele entende os sofrimentos dessa vida e que um câncer, embora seja uma doença que todos têm medo de dizer, para
um cristão católico, ela é uma enfermidade. E pela enfermidade nós sofremos e podemos oferecer esse sofrimento para o bem de outros. E também unir a nossa dor à dor de Cristo. A doença está no mundo, ninguém está isento dela. E se necessário for ficar enfermo pela causa de Cristo, o católico autêntico também deve aceitar de bom grado esse sofrimento, tendo em vista a sua santificação e a sua proximidade com Deus. Sim, essa é a visão de um verdadeiro católico. Mas, em resumo, como responder, então, esse tipo de provocação? Vamos mais uma vez para a Bíblia. A Bíblia nos orienta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir, mas fazei-o com mansidão e respeito. E Marcos 12, 31. Amarás o próximo como a ti mesmo. Nós respondemos às razões de nossa fé com mansidão e respeito. Sempre faremos isso. Rezamos, inclusive, por aqueles que nos provocam, porque Jesus pediu isso em Mateus capítulo 5, versículo 42 e 43, não é mesmo? Tendes ouvido odiar os vossos inimigos, mas eu vos digo, amai-os e rezai por eles. Então agora, por fim, um chamado a uma reflexão aqui. Não podemos brincar com o sagrado, minha gente. Não se desafia Deus, que é o Altíssimo Deus, como se ele fosse obrigado a agir em nosso capricho, em punir o outro porque o outro pensa diferente de mim, em punir o outro simplesmente porque eu considero o outro o meu inimigo. E quanto a nós, católicos, se morremos, morremos na fé e por amor a Jesus Cristo, e não por orgulho. Então reflitam comigo aqui. Será que o desafio de fé mais bonito não seria aquele que vive em silêncio, na fidelidade e no amor? É uma reflexão para que você medite nessas palavras que eu coloquei aqui. Então, por fim, antes da bênção final e da conclusão do vídeo, eu já peço, compartilhem, esse vídeo. Muitas pessoas estão sendo enganadas por discursos inflamados, cheios de propostas como essa que não levam a lugar nenhum. E também esse vídeo catequético, que nós possamos aprender com a história dos mártires, a estar nessa disposição de morrer pela causa de Jesus Cristo, se necessário for, por amor e não por vingança. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu queria que você comentasse nesse vídeo: Senhor, aumenta a minha fé, para que você tenha a fé de viver como os mártires. E lembre-se, não tentarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Agora eu vou pedir para você a bênção, mas antes, já curta esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Tá bom? Benedictio Dei Onipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet sempre. Amém. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.